Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Evangelho de João, no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 11. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 11, diz assim: Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Senhor, esta é a sua palavra, que será ministrada nessa noite. Pai, fala mais uma vez com a tua igreja. Traga despertamento para nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse versículo fala sobre alegria, sobre gozo. E a pergunta que eu já quero começar a falar logo aqui na introdução é essa: como está a sua alma? Você pode me ajudar a fazer essa pergunta para o irmão que está ao seu lado? Faça com carinho. Irmão, como é que está a sua alma? Você está bem? Como é que você está? Aleluia. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Precisamos deixar bem claro uma coisa para vocês. É que nós estamos em uma jornada espiritual. Essa jornada começou no dia que você entregou sua vida para Jesus. Você lembra desse dia? Lembra? Não pode esquecer, né? Quando você entregou sua vida para Jesus, quando você declarou que você estava morto para o mundo e vivo para as coisas de Deus, você entrou numa jornada espiritual. E nessa jornada espiritual, irmãos, nós vamos passar por tristeza, por um momento de dor, por um momento de sofrimento, de angústia. A gente precisa saber disso. Precisamos ter esse conhecimento. Porque, veja bem, Jesus está dizendo o seguinte, versículo 11 ainda: Tenho-vos dito essas coisas. Ele disse algumas coisas aqui, que está do versículo 1 até o versículo de número 10. Então essas coisas que Cristo disse, do versículo 1 até o versículo 10, serve para que tenhamos gozo, para que tenhamos alegria nele. Você compreende isso? Você compreende isso? E ele diz assim ainda, o final do versículo, isso aqui parece que é uma utopia, mas não é. Isso aqui não é utopia, isso aqui é verdade. Podemos sim tomar posse dela. Jesus está dizendo o seguinte: e o vosso gozo e a vossa alegria seja o quê? Completo, aleluia. Então, o gozo que a Bíblia traz para nós, podemos tomar posse. E nesta alegria, irmãos, nós vamos encontrar contentamento no meio da dor, no meio das lutas, no meio do sofrimento, no meio das angústias dessa vida. Então, eu preciso dizer para vocês que o crente piedoso, devoto a Deus, ele pode sim passar por tristeza e até mesmo entrar em depressão. Isso é possível. Isso é possível. Existem algumas igrejas por aí, por falta de conhecimento das Escrituras, dizem que todos os casos de depressão é demônio. Gente, isso é uma ignorância sem precedente. Nem todo caso de depressão é demônio. Existem alguns casos que sim, mas eu acho que na sua maioria são os problemas da vida, são as lutas da vida. Muitos cristãos vivem desse jeito. Isso é tão bíblico, irmãos, que nós encontramos 3 personagens, 3 heróis da fé. Gente que a gente procura tomar a vida deles como exemplo para a nossa, e que tiveram sim momento de tristeza e até mesmo de depressão. Eu estou falando de Jó, aqui no capítulo 3, no versículo 11. Jó, no capítulo 3, versículo 11, o sofrimento, a tristeza na vida de Jó era tão grande que ele desejou que nunca tivesse nascido. Jó, um homem de Deus, homem devoto, piedoso.
Ele chega em um momento da vida dele, na jornada espiritual da vida dele. A dor era tão grande, o sofrimento era tão grande que ele desejou que nunca tivesse nascido. Olha aqui um homem de Deus clamando desse jeito. O segundo personagem é o rei Davi. No Salmo 55, no versículo 6 ao 8, Davi estava passando por uma situação tão complicada na vida dele, que ele desejou fugir daquela realidade. Você já passou por isso? Não existem momentos assim que a gente queria fugir, que a gente queria sumir. Se eu pudesse, eu sumir agora. Alguém já passou por isso aí? Vamos ler essa passagem? Eu acho que ela é muito interessante para a gente ler aqui agora. O Salmo 55, eu disse qual versículo, gente? Ok. Salmo 55, versículo 6 a 8. Davi, ele estava sendo traído, então ele escreve sobre isso em forma de canção, o Salmo 55, e ele registra esse momento na vida dele, aqui no versículo 6, que é a ênfase que eu quero trazer para vocês. Ele diz o seguinte: então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia pouso. Eis que fugiria para longe e ficaria no deserto. Dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu pudesse, eu fugia disso aqui. Se eu pudesse, eu ia embora disso aqui. Eu largava tudo, se eu pudesse. Então, Davi, ele estava sofrendo demais. Ao ponto de quase chegar em uma depressão, dele querer fugir daquela realidade da vida dele. E nós temos também um profeta chamado Elias, em 1 Reis 19, do versículo 3 até o versículo 5, onde depois dele acabar com 450 profetas de Baal, onde ele clamou para que o fogo caísse, para que o fogo descesse, e o fogo caiu. Ele foi ameaçado por uma mulher, e por causa daquela ameaça, ele ficou triste, ficou desanimado e entrou em depressão. Ele foi para o deserto, em um lugar perto de um riacho chamado Riacho de Querite. Ele entrou numa caverna e ficou ali em depressão profunda, a ponto dele pedir para morrer. Gente, nós estamos falando aqui do profeta Elias. Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias foi um homem tão especial que ele nem sequer viu a morte. Deus para si o tomou em vida. Ele foi aquele que estava lá no Monte da Transfiguração, quando ele desceu do céu para falar com Jesus. Estamos falando deste homem que entrou em depressão e pediu a morte. A morte. Então veja que é possível sim, homens, mulheres piedosas, passar por um momento de luta, de dor, de sofrimento e de depressão também. É possível, é possível. Mas aqui no Salmo 100, no versículo 2, diz o seguinte: nos diz que nós devemos servir ao Senhor com alegria. Então a recomendação do Salmo 100, versículo 2, é que devemos servir a Deus com alegria. Alegria. Então, o que quer dizer esse texto? Já que a vida de dor e sofrimento faz parte da vida do crente, então por que o Salmo 100 está recomendando que nós devemos servir a Deus com alegria? É porque às vezes nós servimos a Deus com tristeza. É porque às vezes nós servimos a Deus com angústia. É porque às vezes nós servimos a Deus com dor no coração. Então a palavra de Deus vem e recomenda para nós: não sirva a Deus assim, sirva a Deus com alegria. O que o texto está querendo dizer? O texto está querendo dizer para mim e para você que nós devemos encarar uma batalha, uma luta, uma jornada, para que possamos servir a Deus com alegria.
Nós devemos encarar um combate para tirar da nossa vida tudo aquilo que nos faz servir a Deus com tristeza. Então, seja o que for que esteja fazendo com que você fique triste, lute contra isso, combata isso, arranque isso da sua vida, porque você tem que servir a Deus, não é com tristeza, não é com dor, não é com sofrimento, mas é com alegria. Com alegria. Você pode sim, em Deus, lutar contra essas coisas. Você pode fazer isso. Esses 3 grandes homens de Deus aqui, que passaram por período de tristeza e depressão, eles encontraram uma maneira de combater essa tristeza, de combater esta depressão. Eles encontraram. E nós devemos olhar para esses homens e encontrar uma saída para a nossa tristeza, para a nossa dor e para o nosso sofrimento. Se eles conseguiram superar isso, então nós podemos também conseguir. Se houve um escape para eles, então haverá também um escape para nós. Se Deus providenciou o meio para eles, Deus providenciará o meio para nós também. Nós só temos que fazer o que eles fizeram. E o que eles fizeram? Vamos pegar o primeiro exemplo, Jó. O que Jó fez para sair dessa situação onde ele desejou que nunca tivesse nascido? O que ele fez? No livro que leva o seu próprio nome, no capítulo 33, no versículo 26, e no capítulo 42, no versículo 10, Jó, ele fez algo que não é novidade para nós. Ele orou a Deus. Como Jó escapou daquela situação, como ele conseguiu superar aquele momento de depressão na vida dele? Orando, falando com Deus, amém, gente? É assim que nós vamos conseguir superar os momentos difíceis da nossa vida, orando. Pastor, eu estou passando por uma luta muito difícil, o que eu faço? Ore. Você compreende isso? Se você compreende isso, diga amém. Então é através da oração. Jó conseguiu superar através da oração, aleluia. Eu sei que às vezes, quando nós estamos assim, tristes, angustiados, nós não sentimos desejo nem vontade de orar. A gente sente desejo de sumir, de desaparecer, de fugir. É isso que a gente sente. Mas mesmo não sentindo vontade de orar, o que é que nós devemos fazer? Orar. Quando nós estamos doentes, a fome vai embora, não é assim? A fome vai embora. Só que vem a mãe da gente e diz, menino, tu come. Não é assim que a mãe da gente fala? Você tem que comer, mas eu estou sem fome, mas você tem que comer. Se você não comer, você vai ficar mais fraco, essa doença não vai embora, você vai piorar. Você está entendendo, gente? Então mesmo sem vontade de orar, ore, porque é a oração que é a tua força. Você entende isso? A oração que é o teu alimento, aleluia. Mesmo sem vontade, vai lá e fala com Deus. Ore a Deus. Dobre os teus joelhos, então fique de pé, senta. Mas ore. Então Jó saiu daquela situação, ele superou aquela situação orando. E Davi? O que Davi fez para superar essa tristeza e essa depressão? Você sabe o que ele fez? Ele observou a palavra de Deus. Ele abriu o cano sagrado e ele começou a meditar nas Escrituras. É o que ele deixa bem claro para nós no Salmo 19, no versículo 8. Ele começou a ler a palavra, ele começou a observar a palavra, aleluia. E através desse meditar nas Escrituras, ele foi encontrando na palavra força para superar aquele momento que ele estava sofrendo de traição, de perseguição, de luta na vida dele. Então a palavra fortaleceu o rei Davi. A palavra, é a palavra, irmão. A palavra, ela é tão poderosa que o maior capítulo das Escrituras é o Salmo 119. O Salmo 119, cada versículo do Salmo 119 fala da palavra.
Cada versículo é palavra, palavra, palavra e palavra. É por isso que o diabo luta tanto para afastar você da Bíblia, para afastar você das Escrituras, para afastar você da exposição da pregação. Porque quanto mais exposto à pregação você tiver, mais forte você será. Aleluia. Quanto mais conhecimento das Escrituras você tiver, querido, mais você vai conseguir superar esses momentos de mazela na sua vida. Satanás não quer que você consiga superar essas coisas. Mas em nome de Jesus, nós não somos mais fortes do que o diabo. Nós não somos. Não somos. Mas há algo em nós, que habita em nós, que é muito mais poderoso do que ele. Eu estou falando do Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então em nós habita uma força poderosa, a força do Espírito Santo. Você já conseguiu imaginar como seria a sua vida sem o Espírito Santo? Já parou para analisar como é que seria? A palavra de Deus, irmãos, ela é gerada em nós, nos dá força quando nós meditamos nela. E através do nosso meditar, o Espírito Santo faz com que aquela palavra que está escrita ali se materialize na nossa vida. Então é através da palavra. É através da palavra. A palavra de Deus é tudo. Já tentaram destruir com esse livro várias vezes. Impérios inteiros já tentaram acabar com as Escrituras. Nunca conseguiram e jamais conseguirão. O rei Davi também diz outra coisa, onde ajudou ele a superar momentos de tristeza e de dor. Ele mostra aqui para nós no Salmo 42, no versículo 5, que uma coisa que ajudou muito ele a superar esses momentos de tristeza e de angústia na vida dele foi o louvor. A música, mas não é qualquer música. Onde é que nós encontramos música na Bíblia? Nos Salmos. Os Salmos são canções e orações, e muitos dos Salmos também é uma mistura dos dois, é oração e canção ao mesmo tempo. Todas as canções dos Salmos são canções que exaltam a Deus, são canções que dizem o que Deus é e o que Ele faz. Aleluia. Então Davi ouvia canções, ou ele mesmo escrevia canções que dizia o que Deus é e o que Ele faz. Quando nós ouvimos canções que diz para nós o que Deus é e o que Ele faz, aleluia, nós somos renovados, nós somos fortalecidos. Não é qualquer música, irmãos, tem que ser aquelas músicas que são cantadas para nós, que diz a Bíblia para nós, que mostra Deus revelado em cada letra cantada, em cada canção entoada. A igreja precisa saber mais quem é Deus. E eu quero te convidar, meu irmão, você que está passando por essa luta, essa tristeza na sua vida. Liga o som da sua casa. Pastor, dá umas dicas para mim aí. Heloísa Rosa, Viniarde. Vai por aí. Vá por aí, vá por esse caminho de pessoas que cantam não para agradar outras pessoas, de pessoas que cantam não para ministrar no coração do outro, mas pessoas que cantam para Deus, que exaltam o nome de Deus. Compre o CD de Aira. Todas as canções de Aira exaltam somente a Deus. O CD já está chegando, glória a Deus. Então louve a Deus, louve, cante, exalta o Senhor. Tem uma música que eu gosto de cantar muito, eu não sei se ela vai servir de alegria para você, como serve de alegria para mim. Eu sei que cada música para um é diferente, não é? Mas tem uma música que eu gosto muito, é de Matos Nascimento, um dos primeiros CDs que ele lançou. A canção é mais ou menos assim, para mim ela traz renovo, porque ela me lembra daquilo que Cristo fez por mim na cruz. É mais ou menos essa canção. Muitos não entendem quando são provados. Quem lembra? Ficam desesperados
sem saber o que fazer. Mas não te preocupes, Jesus hoje te diz assim: no Calvário derramou sim sangue puro por ti. Oh, no sangue de Jesus, no sangue de Jesus, há o quê? Há poder, há vida e luz, no sangue de Jesus. Nunca tenhas medo de seguir a Cristo, sempre terás vitórias pelo sangue do Cordeiro. Fala, glória a Deus. Essa música traz esperança para mim, traz alegria para o meu coração. O que Elias fez para superar aquele momento difícil na vida dele? Irmãos, existe muita coisa que Elias fez, mas existe algo aqui que eu acho que diferencia um pouco daquilo que nós estamos mais acostumados. Às vezes nós, quando estamos assim, nós queremos orar, nós queremos observar a palavra, vir à igreja, queremos cantar para Deus, mas existe uma coisa que Elias fez, que ele achou que nós também devemos achar. Elias, naquele momento de depressão, Deus tirou ele de lá, pediu que ele saísse de lá, e ele saiu. E no momento que ele saiu, ele chegou em um lugar, e quando ele chegou naquele lugar, ele encontrou algo que foi fundamental para a vida dele. Eu quero mostrar isso para vocês. Está em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 19 ao 21. Olha só, irmãos, como é que a gente consegue superar essas coisas? Oração, palavra, louvor e isso aqui. Isso aqui é importante. Isso aqui é tão importante quanto a oração. Isso aqui é tão importante quanto a palavra. Isso aqui é tão importante quanto o louvor. O que Elias encontrou? Ele encontrou o seguinte: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu. Eliseu trouxe muita alegria ao coração de Elias. Eliseu foi um companheiro para Elias. O que eu estou querendo dizer? Existem momentos difíceis na nossa vida que nós precisamos de alguém. Precisamos de um companheiro, precisamos de um amigo, precisamos de uma companheira, precisamos da igreja. Gente, existe um momento de dor, de sofrimento, que nós vamos encontrar alívio, é ali naquele ombro que está do nosso lado, é através de um relacionamento, é através de uma amizade, é isso que eu estou falando. Nós temos que encontrar um Eliseu. Em momentos de dor e de sofrimento, não fique com isso somente para você. Procure alguém, converse com esse alguém, abra o teu coração, diga: meu irmão, estou passando por isso, por isso e por isso, eu quero a sua ajuda, ore por mim. E eu creio que se este irmão for um irmão de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele vai orar com você, vai orar por você e com você. Precisamos de pessoas assim, precisamos. Isso é importante, irmãos. Precisamos compartilhar as nossas feridas com alguém que tem a mente de Deus, com alguém que tem a palavra de Deus no coração. Porque ao pedirmos ajuda para este irmão, para aquela irmã, seu conselho sempre será guiado pela palavra de Deus. Então procure alguém e converse com alguém. Não fique com essa tristeza, com essa mágoa, com essa dor, com esse sofrimento. Não faça isso. Recentemente agora, outro pastor tirou a vida dele. Um pastor
de uma grande igreja nos Estados Unidos, de 8.000 membros, tirou a própria vida. Eu acho que faltou alguém do lado dele. Faltou alguém para dar um apoio. Faltou alguém para ele conversar. Faltou alguém para ele chegar e dizer: rapaz, eu estou passando um inferno na minha vida. A coisa está difícil, eu não sei o que fazer. Eu não sei, me ajude. Eu preciso da sua ajuda. Talvez se ele tivesse alguém, talvez, irmão, eu estou supondo aqui, não tem como entrar na cabeça dele. Talvez se ele tivesse um amigo, um companheiro, um homem de Deus, uma mulher de Deus, talvez ele não teria tirado a própria vida. Não teria. Quantas pessoas nós conhecemos que estão vivendo em depressão? E muitos desses casos é porque faltou alguém ali como apoio. Você entende isso? Você compreende isso? Faltou um amigo ali. Um amigo. E nós podemos encontrar esse amigo, irmãos, aqui na igreja. Podemos encontrar. Nós não podemos ficar com o pé atrás o tempo todo. Isso não é saudável para você. Eu prefiro quebrar minha cara do que eu ficar vivendo só com o pé atrás. Eu prefiro quebrar a cara. Eu prefiro. Eu quero crer que você é confiável. Eu quero crer que você é uma pessoa fiel. Eu quero crer que você olha para mim com bons olhos. Eu quero crer que você quer me ajudar. Sim, eu quero crer. Eu também não quero ser infantil. Não estou dizendo, irmãos, que nós temos que confiar em todo mundo. Não. Mas nós não podemos viver desse modo, onde nós não podemos confiar em ninguém. Não, gente. Do mesmo jeito que Elias, quando estava em depressão lá na caverna, do mesmo jeito que ele achava que ele era o único profeta que sobrou, Deus disse para ele que nada, rapaz, eu preservei mais 7.000. Ainda tem mais 7.000 como você. Você não é o único não, aleluia. Embora estejamos vivendo, irmãos, em uma era, em uma época onde o cristianismo é muito relativizado, onde muitos que se dizem cristãos não fazem renúncias na sua vida, que não são verdadeiramente cristãos. Mas há pessoas sim, convertidas, lavadas pelo sangue de Jesus, que foram transformadas pelo Evangelho. Pessoas que podemos contar com eles, contar com elas e dizer: meu irmão, me ajuda, e ele vai nos ajudar. Sim, aleluia. Há pessoas de confiança em nosso meio. Não fique sozinho passando por esse momento na sua vida. Nós temos esse princípio no livro de Eclesiastes, no capítulo 4. Eclesiastes, no capítulo 4, a partir do versículo 9, diz assim a palavra de Deus, irmãos. Eclesiastes 4, a partir do versículo 9, diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo, não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aguentarão, mas um só come, se aguentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amigo, viu, gente? Você sabe o que significa? Que quando você errar, o seu amigo não vai aceitar o seu erro. Ele vai chegar para você e dizer: você está errado. Você está errado. E você, com humildade no seu coração, você vai dizer: amém, estou errado. Me perdoe porque eu estou errado. Nós precisamos de amigos, gente, para vencermos algumas lutas na nossa vida, para sair de momentos de tristeza, de dor e até meio de depressão. Precisamos de gente. Precisamos estar no meio de pessoas. Você quer trazer saúde para quem está em depressão? Não deixa que está deprimido sozinho, não. Traga essa pessoa para o meio de gente. Leva para a rua, leva para a praia. Sai com essa pessoa.
Agora veja bem, irmãos. Então nós temos aqui a oração, a palavra, o louvor e os amigos. Amém? Vamos repetir? Diga: eu tenho a oração, a palavra, o louvor e meus amigos. Pega nele aí, os meus amigos, para me ajudarem nos momentos de tristeza e de dor na minha vida. Eu tenho os meus amigos. Glória a Deus. Agora veja bem, irmãos. Essas coisas que eu acabei de falar, a oração, a palavra, o louvor e os amigos, essas coisas em si mesmas, elas não vão produzir alegria na tua vida. Não irão. Essas coisas, a oração, a palavra, o louvor, os amigos, na verdade é só um veículo. Entendeu? É só um veículo para te levar para o lugar da verdadeira alegria. Entendeu? Não é a oração em si, não é a palavra em si, não é o louvor em si, não é os amigos em si. Eles colaboram, eles ajudam como veículo. Porque se esse amigo seu, se for aqui de igrejas como a nossa, que prega só Jesus Cristo, centrado no Evangelho, ele vai levar você, aleluia, para o lugar da verdadeira alegria. Amém? Ele vai levar você ao lugar onde verdadeiramente você encontrará paz, contentamento e descanso. O seu amigo vai dizer: olha, eu posso te ajudar, mas eu não sou a tua alegria. Não sou a tua alegria. A tua alegria é outra pessoa. Eu sou teu amigo e te amo, mas a sua alegria está naquilo que a Bíblia diz para nós no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 11, que foi o texto base dessa noite. Lembra? Nós abrimos a nossa Bíblia onde, irmãos? No início dessa pregação, foi em João 15, 11. Vamos voltar para lá e eu vou encerrar aqui agora. Aleluia. A oração, a palavra, o louvor, nossos amigos nos conduzirão para essa verdadeira alegria que está em João 15, versículo 11, que diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria, amém, esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. A oração pode trazer alegria? Pode, mas não é uma alegria completa. A palavra pode trazer alegria? Pode, mas não é alegria completa. O louvor pode trazer? Pode, mas não é completo. Os amigos podem trazer alegria? Pode, mas não é completo. Completo é Jesus Cristo. É nele. Jesus que é a nossa verdadeira alegria. E eu quero que você leia agora comigo a partir do versículo 1 e você vai entender exatamente isso que eu estou falando. Aleluia. Eu sou a videira. Jesus que está falando isso aqui, viu, gente? Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo, nós é que somos os ramos, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim. Amém, gente? Permanecei em quem? Permaneça em Jesus. Aleluia. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, que permanecem em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Vamos repetir: porque sem mim nada podeis fazer. Nada. Jesus
é a centralidade, ou deve ser a centralidade da nossa alegria, da nossa vida. Jesus é que a nossa maior satisfação, é Ele. É Ele. É Ele. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Já tem muita gente que já está seco. Seco demais. A vida não tem mais sentido. Não há mais alegria na vida de algumas pessoas, já estão secos. E por que estão secos? De acordo com essa passagem. Porque se desligaram, se afastaram da videira verdadeira que é Jesus. Se afastaram. Hoje a vida é só água. O primeiro milagre que essa videira verdadeira realizou, que é Jesus, foi o milagre da transformação. Água para vinho. Água, como simbologia bíblica, é uma coisa sem gosto, uma coisa sem cor, sem cheiro, não é? Vinho na Bíblia quer dizer alegria, gozo. Vinho tem cheiro, vinho tem cor e vinho tem sabor. Se você permanecer em Jesus, Ele vai transformar a água da sua vida em vinho. Você vai celebrar, você vai se alegrar em Jesus, aleluia. E quando Jesus se tornar a sua alegria, nada, nem ninguém vai tirar essa alegria de você. Porque você mudou o foco, você canalizou a sua alegria para aquilo que é duradouro, para aquilo que não acaba. Você canalizou a sua alegria na pessoa de Jesus. Você não colocou a sua alegria no marido, porque o seu marido pode lhe causar tristeza. Você não colocou a sua alegria na família, no dinheiro, no trabalho, mas você colocou a sua alegria naquele que não falha, naquele que não erra, naquele que não muda, que é Jesus Cristo. Jesus, Ele é fiel e Ele vai permanecer assim. Então nada nem ninguém poderá abalar você, nada nem ninguém poderá arrancar esse gozo, essa paz e essa alegria de você. Muitos se levantarão, até mesmo o diabo, mas ele não vai conseguir, porque você está firmado e alicerçado naquele que é forte, naquele que é poderoso, o nosso Jeová, o nosso Senhor, o Deus da nossa vida, aquele que nos ama, aquele que nos redimiu, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou no terceiro dia para nos dar a bendita vida eterna. Nossa alegria é Jesus.